Boa noite para todos, que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Nós estamos hoje com a novidade aqui na nossa preleção, que vai ficar com o nome de Verdades do Além. Então, todos os domingos nós vamos trazer um tema, e esse tema ele vai ser tirado da atualidade, como pode ser tirado também da codificação, certo? Após isso, eu encerro minha parte e depois entra o Dr. Ricardo Menezes. Então, essa parte do vídeo Verdade do Além vai ser separada da aula. Isso quer dizer que vai ter o seu próprio link. Então, quando vocês entrarem em redes sociais, vocês vão colocar lá o Hospital Espiritual e vai aparecer Verdades do Além, que é justamente a nova preleção que nós estamos fazendo. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que teu manto de amor cubra a todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados, que teu amor materno caia em nossos corações, nos dando força e coragem para nós suportarmos a nossa caminhada. E em teu nome, Maria, damos por iniciado a nossa preleção Verdades no Além. E por incrível que pareça, o nosso tema hoje é o aniversário de 28 anos do Hospital Espiritual Maria Cláudia Martins. Todos os médios, quando se tem um objetivo no bem, quando não procura os interesses pessoais, quando são obedientes a Deus e à espiritualidade superior, dentro dos limites da própria evolução espiritual, cada um vai dar o que tem. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. Dona Maria Cláudia Martins, mentora do Hospital Espiritual, junto com a doutora Patrícia Bacelar, e com o médico que eu estou falando aqui, senhor Vandir Barbosa, essa trilogia de obediência e de resignação. Ora, todos serão chamados, mas nem todos serão escolhidos. E nesse chamado de doutora Patrícia Bacelar, de dona Maria Cláudia Martins, o médico poderia dizer sim ou não. Porque sabia que ia ser uma vida de renúncia, de dedicação, de ocupação, praticamente rendendo seu tempo 24 horas em dedicação ao sofrimento do próximo. Há 28 anos atrás, o MCM, que não era localizado aqui, era localizado na Rua 7, número 85, Prazeres, Vila Social. O que era o MCM? Era apenas aquele terraço ali e nada mais do que isso. Nada mais do que isso mesmo. Apenas, pessoal, de 5 a 8 cadeiras, mas com a perseverança do bem, a perseverança de ajudar os necessitados. Doutora Patrícia Bacelar, ela conta, que não foi da minha época, há 28 anos atrás eu não estava aqui, mas ela, como organizadora, junto com dona Maria Cláudia Martins, ela conta justamente que o hospital espiritual nasceu da simplicidade. Quando não tinha aonde o paciente sentar, ele sentava no chão. Fazer o quê? Na medida que o hospital foi crescendo, tinha que crescer em base de união de todos os trabalhadores. E essa base, doutora Patrícia Bacelar, psicóloga, e hoje mentora espiritual do Hospital Patrícia Bacelar, que leva o seu nome, soube muito bem trabalhar essa família. Trabalhou essa família no sentido de mostrar que um precisa do outro. Só que
tudo aquilo que nós fazemos com interesse não rende frutos. Tudo aquilo que nós fazemos sem interesse nenhum, a justiça divina dá todo o apoio naquele projeto espiritual. Quantas pessoas não tentaram frear o progresso dos hospitais espirituais? Quantas pessoas não bateram na porta do MCM antigo, entendeu? Querendo dar sua oferta, mas ao mesmo tempo querendo ter o controle de atendimento e o privilégio dentro dos hospitais, coisa que eu não dou a ninguém. Doutora Patrícia não dava, Dona Maria Cláudia nunca deu, e por que eu vou dar esse privilégio? Todos para mim são iguais. Então, se de repente eu tiver que dar alta a um por indisciplina, eu vou dar. Independente do que essa pessoa seja, ela tem que saber se comportar dentro do ambiente. O Maria Cláudia foi crescendo. E na medida que foi crescendo, aquele espaço de 8 metros quadrados, já não cabia a quantidade de pacientes. E de repente se pensava, e agora? O que é que nós iremos fazer? Temos pouco espaço e muitos pacientes, mas temos que ter boa vontade em atender a todos. Segundo Dona Maria Cláudia Martins, as reuniões aconteciam nas terças-feiras, reuniões essas de tratamento espiritual, e as reuniões aconteciam também no sábado. Tiveram que fazer esses 2 horários porque não cabia já a quantidade de pessoas que apareciam ali. Mas apareceu uma pessoa importante, muito importante para esse projeto, Dona Edilene, a mãe dos receitistas, que compreendeu muito bem a proposta do Cristo. O convite foi feito a Dona Edilene, e Dona Edilene, junto com seu Vandir, faz 28 anos que estão aqui ajudando os necessitados. Dona Maria Cláudia Martins precisava da figura feminina. Da figura feminina, Dona Edilene, que vocês devem estar emocionados agora, a figura feminina doce, delicada, porque sabia a mentora que a grande quantidade de mulheres dentro dos trabalhos seria maior do que a de homens. E aí nós temos 80% de mulheres nos hospitais espirituais exercendo seus papéis na parte administrativa, na parte mediúnica e em palestra. Os anos foram se passando. E quando eu cheguei no MCM, eu cheguei já numa fase onde o hospital espiritual já não cabia mais ninguém. Então, junto com o doutor Ricardo Menezes, junto com a doutora Patrícia Bacelar, agora as pessoas tinham que assistir, ouvir a palestra fora do recinto, porque não cabia mais ninguém naquele salão de palestra. O salão de palestra só cabia, em média, 40 cadeiras. Nada mais do que isso. Mas percebíamos que vinham pessoas de todos os locais. Um médio só, ou uma médio, era impossível atender a quantidade e a demanda de necessitado. Todas as diretrizes do projeto dos hospitais espirituais sempre foram dadas pela mentora do médium. E todos os passos foram atendidos conforme ela estava pedindo. E numa reunião de mentor espiritual, estava a doutora Patrícia Bacelar, eu já estava presente, o doutor Ricardo Menezes, junto com ele, e nós fizemos uma proposta. Disse, olha, só você e Dona Edilene não vai conseguir atender no futuro. Então, vocês já estão aí sofrendo um desgaste enorme, porque são 200 pacientes para você. Dona Edilene tinha uma média de 100 pacientes lá no setor de cima. Então, nós tínhamos um salão que cabia só 40 cadeiras com 300 pacientes. Tinham que se espalhar todo mundo no meio da rua. Então, o que acontece? A proposta da mentora em reunião no mundo espiritual, junto com o médium, foi a formação de mais receitistas. Porque nós não iríamos só utilizar-se de 2 instrumentos.
Nós sabíamos que muitos receitistas que estavam encarnados no Nordeste, reencarnados no Nordeste, eles tinham um compromisso com o projeto espiritual e o projeto dos hospitais espirituais do Nordeste. E nessa qualificação, Dona Maria Cláudia Martins, ela começa a selecionar os receitistas que assinaram o compromisso no mundo espiritual. Isso quer dizer que ninguém é receitista por acaso, porque você já se enquadra dentro daquele projeto. E a partir daí, nós começamos a observar que quem tomava conta dos estudos na área de fluidoterapia era o médium. Mas só que o conhecimento dele nessa área de fluidoterapia era muito limitado. Então, praticamente, passou 3 anos dando as aulas. Mas também não tinha mediunidade para sustentar hoje o que sustenta. Não tinha mediunidade para isso. Como Dona Maria Cláudia era muito cautelosa e sabia ainda que a mediunidade de sonambulismo não tinha desenvolvido no médium, o que foi que ela disse? Faça o que você entende. E o que é mais fácil? Não vá partir para o que é difícil. Porque você não tem condições mediúnicas para isso. Isso também foi atendido. Em nenhum momento os pedidos que nós fizemos, tanto a dona Edilene como a Silvandi, nunca eles desobedeceram. Seguiram esse risco. Então, tá certo, eu vou trabalhar com o simples. E o que é o simples? O simples é o passe dispersivo, é o SSVV que o paciente vai receber, é o controle de corrente fluídica, é a consulta limitada, sem ter introdução ainda da neurologia espiritual implantada por Dr. Ricardo Menezes, como o MCM foi evoluindo também diagnóstico. E eu conheci o Dr. Ricardo Menezes, né? Aquele homem alto, de bigode, cabelo enrolado e bem sério. Eu me lembro quando eu cheguei, me apresentei, disse, boa noite, doutor. Ele olhou para mim, disse, boa noite. O senhor é sério, né? Sou. Eu disse, eu vim trabalhar com o senhor também. Seja bem-vinda. Misericórdia. Tá certo. Podemos trabalhar junto? Pode. Eu disse, ele é bem resumido, feito eu. Eu sou mais resumido ainda, ele não sabe. E eu vi o doutor Ricardo de Menezes, um estudioso no eletromagnetismo e na neurologia espiritual. E o Dr. Ricardo de Menezes, ele tinha um projeto de implantação de eletrodos, que são essas pilhazinhas descarregadas aqui, que hoje está rodando o mundo, né, para captação de eletromagnetismo. E o Dr. Ricardo chamou o médium e disse para ele, olha, o senhor sabia que existe carga eletromagnética que o ser humano absorve, que causa amnésia, causa tremores? O médico foi sincero. Eu nunca ouvi falar sobre isso. E afinal, quem é o senhor? Ele disse, o senhor não me conhece, não? Eu disse, não, não conheço. Como é que eu vou confiar no senhor que o senhor não me conhece? Estou me apresentando. Sou o doutor Ricardo Menezes. Estou aqui para integrar a equipe Dona Maria Cláudia Martins. Olhe, deixa eu dizer uma coisa ao senhor. Antes do senhor se apresentar, eu tenho que perguntar à mentora espiritual quem é o senhor. E o doutor Ricardo me disse, mas que médium cauteloso é aquele? Eu disse, olha, vá com calma, vá entendendo, porque eu também achava que a coisa era fácil, mas não é não. Aí ele disse, mas por que, doutora? Porque eu mandei uma mensagem para ele, ele captou a mensagem e disse assim, daqui uma semana eu lhe dou a resposta, porque eu não sei quem é. Eu disse, eu tenho que esperar uma semana agora, é? E ele disse, porque eu não posso confiar em todas as comunicações. Eu tenho que levar para a mentora espiritual e saber, doutora, quem é Dona Maria Cláudia? Quem é doutora Cristina Santos? Aí eu disse, Dona Maria Cláudia, eu vou dizer uma coisa, senhora, eu mandei um recado para o seu médico, faz uma semana, ele me falou, mas só que eu não lhe apresentei. Como é que ele pode confiar? Então, tá certo, eu entendo. Me apresente para ele. E quando ela me apresentou, aí eu não perguntei nada, Silvandi. Eu só perguntei a ele uma coisa. Me diz uma coisa, tu com esse tamanho aí, tu
Tu é corajoso? Ele disse igual ao seu, eu sou. Sou corajoso. Então, tá certo. Você sabia que você tem sonambulismo? Eu estou sabendo agora, você está dizendo. Mas como eu vou usar isso? Eu não entendo. Você tem um professor chamado Dr. Ricardo Menezes, que entende tudo sobre sonambulismo. Você vai estudar primeiro o sonambulismo dos outros, para depois você entender como é que domina o seu. Se você aprender a dominar o sonambulismo dos outros médios, instruir, e esses médios evoluírem em psicografia, aí começa a sua tarefa no sonambulismo. E a minha primeira palestra com o médio se chamou, eu me lembro até hoje, eu não esqueço não, o bandismo e espiritismo, pegou fogo. Foi minha primeira palestra com ele no MCM. E eu cheguei para ele num salão e disse, olha, vem cá, eu quero falar com você. Porque nós somos assim. Conversamos facilmente. Eu quero falar com você. Eu quero fazer uma palestra agora. Ele disse, mas eu não estudei. Eu não estudei a palestra. Aí eu disse, olha, você tem sonambulismo. O que eu preciso, simplesmente, é só me aproximar do Senhor. O restante, deixe comigo. Ele disse, doutora, venha cá. Só aqui dentro tem 40 pessoas. Lá fora, a quantidade de gente. Como é que eu vou fazer uma palestra sem estudar? Me explica. Ele disse para mim, eu não vou fazer não. Eu disse, tu vai. Nem que eu te tire do corpo agora, mas tu vai. Eu não vou, você vai. Você vai perder o medo agora. Eu não vou sair enquanto o senhor não decidir. Eu dizendo, e agora? O coração fazia tudo, e eu penso. E eu disse, vai ou não vai? Você vai ter que perder o medo, porque agora você vai usar temas que nós vamos trazer do mundo espiritual, meu senhor. Você não conhece a doutora Cristina, não, é? Passa a conhecer, vá para ali, para a tribuna. E ele foi para a tribuna. Quando chegou na tribuna, eu me aproximei, fui pressionando o campo magnético, ele saiu. Disse, agora? Quem está aqui agora sou eu. O tema é o bandismo e espiritismo. Eu não vou levar 1 hora nesse tema, porque você não vai saber segurar 1 hora. Mas eu levo meia hora. Deixa comigo. Então, nós fizemos a primeira palestra, foi 30 minutos. Eu disse, o senhor não perdeu o medo ainda, né? E depois ele me perguntou, o que foi que a senhora falou aí mesmo? Porque eu não gravei nada. Se é para gravar, é. Fui eu que falei, não foi o senhor? Fui eu que falei, não foi o senhor, então pronto, não é para gravar nada. E além do mais, as minhas palestras, no senhor, eu apago tudinho, não é sua, é minha. O conhecimento é nosso, não é seu. E a partir dali, a gente observava que isso tomou uma repercussão muito grande. O pessoal estava vindo do interior para o MCM, e mais uma vez tivemos uma reunião com a mentora da casa. E a mentora disse, olha, os hospitais espirituais não podem ficar centrados só nessa cidade. Porque, no futuro, a multidão de gente que vem vai causar um transtorno enorme nesse mar. Nós temos que abrir outros hospitais fora daqui. Mas aonde? No interior. No interior tem muitos médios que têm compromisso com os hospitais. E vai ser esses médios que nós vamos puxar também como receitista. E apareceu um homem nessa história que eu me identifiquei muito com ele. Pela bravura dele, pela coragem dele, pelo conhecimento dele, seu Naels. Eu disse, Dona Maria Cláudia, venha cá, por favor. Se a gente unir esses dois. Ela disse, olha, vai ser uma boa ideia. Vamos unir esses dois? Se a gente conseguir unir esses dois, seu Naelso leu 450 obras e estudou 450 obras espíritas. Eu disse para ela, é desse homem que eu estou precisando. E a mentora disse, para quê, doutora? Para ele me fazer pergunta e me questionar. Ele tem conhecimento para isso. Então, ele vai ser um ótimo instrumento para a gente fazer palestra e ele fazer as perguntas. E seu Naelso, ele mergulhou nesse projeto. Não tinha hora, não tinha dia. Se era chuva, seu Naelso estava lá. Se era de madrugada, seu Naelso estava lá. Então,
eu tive e tenho uma admiração muito grande por ele. Sabe por quê? O nível de intelectualidade de seu Naelcio era muito avançado. Mas ele era uma pessoa muito humilde. Ele chegava para mim e dizia, dona, a gente chamava de dona, né? Dona Cristina, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode lhe fazer uma pergunta. Eu disse, lá vem a pergunta dele que eu vou responder para esclarecer todo mundo. E as perguntas de seu Naelcio eram extraordinárias. E quando eu absorvia essa pergunta, eu dizia, que homem inteligente. Porque ele era inteligente. E, de repente, levou o Vandir para a casa dele, o seu Vandir chegou lá e disse, seu Vandir, olha, essas são minhas obras. Eu estava lá, eu disse, abre um livro desse aí, seu Vandir, para eu dar uma olhada. E estava lá, Revista Espírita. Ele grifava tudo, estudava tudo. Ele não lia, ele estudava. E eu disse, meu Deus, que maravilha de conhecimento esse homem tem. 450 obras lá, que ele leu e estudou todas elas. Então, o que acontece? Nessas viagens, sempre eu fazia, não estou fazendo agora para evitar aglomeração, fazia palestra com 400, 500 pessoas, e eu dizia, seu Naelcio, oi, doutora, eu só queria ver o microfone, está com o senhor. Faça a sua primeira pergunta. A pergunta dele era uma pergunta tão objetiva e tão simples, todo mundo entendia, mas era tão importante essa pergunta que ele fazia, que eu respondia isso com tanto amor, com tanto carinho, e eu dizia à mentora espiritual, olha, é esse homem aí que a gente precisa, para a gente expandir os hospitais espirituais. E muitos hospitais espirituais foi fundado por seu Naelcio, Patrícia Bacelar. Seu Naelcio fundou Patrícia Bacelar. O Hospital Espiritual Amor e Progresso, seu Naelcio esteve presente. Timbaúba, Magali Ferraz, esteve presente. E olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O Maria de Nazaré tem uma história fantástica de seu Naelcio. Eu fui acompanhando aquela caravana e, de repente, houve uma greve no meio do caminho, mas ele era aquele que dizia assim, doutora Cristina, o objetivo é o Cristo, eu vou onde ele estiver. Ele era assim. E eu admirava muito ele, porque às vezes, pela idade dele, o médico dizia, seu Naelcio, vem cá, hoje eu não vou para o Amor e Progresso não, que está chovendo muito, por causa da idade dele, e viajar de noite, que eu fazia cirurgia no Amor e Progresso à noite. E ele dizia, seu Vandir, o senhor é trabalhador do Cristo? Sou, entre, vamos embora. E eu dizia, seu Naelcio, o senhor vai fazer isso? Não era pouca chuva, era tempestade. E ele ia de estrada dentro, chegava no Amor e Progresso, deixava o médico lá, vamos fazer o nosso trabalho, voltava 9 horas da noite, que eu dizia, eu vou ser o vagalume desse homem, senão vai dar besteira. Não enxergava nada, era só a boa vontade. E a vontade de chegar na padaria para tomar a sopa era grande, viu? A velocidade aumentava. E eu dizia para o médico, olha, diz a ele aí que a sopa não vai sair do canto não, pelo amor de Deus, olha a velocidade que ele está na chuva. E o seu Van dizia, seu Naelcio, eu tenho medo de morrer, viu? Ele dizia, que nada, não existe morte não. O senhor está freando aí por quê? O senhor está freando o freio aqui. O senhor está com medo? Estou. O senhor está em 130. E está chovendo. Sempre errei, não. A gente só morre no dia. Nós aprendemos muito com ele. Perseverança. Coisa que o trabalhador muitas vezes não tem. Perseverança e vontade que as coisas aconteçam. E, na verdade, o que foi que aconteceu? Nessa viagem para Pesqueira, nós marcamos de 11 horas da manhã para estar em Pesqueira. Olha só. E, de repente, um bloqueio na estrada. E ele, na estrada, olhou para seu Vandir e disse assim, e agora? A gente não vai conseguir passar. Nós temos que chegar em Pesqueira de 11 horas. A reunião foi marcada de 11 horas da manhã com o pessoal da fundação. Eu disse, olha, diga a ele que escolha outra opção, que eu faça a cobertura. Olha, eu vou dizer, eu me arrependi de ter dito isso. E, de repente, ele disse, olha, eu já sei.
Seu Vandir, se a gente for por determinada cidade, a gente desvia o bloqueio, e a gente chega em Pesqueira. Está autorizado? Tá, porque ele era assim. Ele só fazia aquilo que orientava. Ele não fugia uma linha. E lá vai seu Naelso. Quando chegou na outra cidade, outro bloqueio. Pronto. E ele disse, e agora? Nem para lá, nem para cá. E eu vi o médico descer do carro para falar lá com os sem terra lá, perguntar a eles, olha, vocês vão desbloquear que horas isso aqui? Só de meio-dia. Por enquanto não passa ninguém. E eu disse, tem que ter uma alternativa. Tem que ter uma alternativa. E agora? Voltou para seu Naelso, olha, vou dizer uma coisa, senhor, nem lá, nem cá. E agora? Tem que ter uma solução. Apareceu uma alma lá bondosa, bateu no vidro e fez, eu sei um caminho por dentro da mata que eu posso levar tudinho. Eu olhei para o homem, eu disse, deixa eu olhar logo esse homem, para não dar nada de errado. Aí eu olhei para ele, olhei para seu Vandir, está autorizado, por dentro da mata mesmo. Aí o homem disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, senhor, o senhor vai andar uns 10 quilômetros dentro da mata, esse eu vou, e lá vai a caravana. Entrou de mata dentro, seu Vandir tremia mais que o seu Naelso de medo. E eu dizia, eu estou perdido, está mais com medo, ele não está nem ligando. E o homem dentro do carro, pronto, o homem dentro do carro. Quando chegou lá na frente, o homem disse assim, olha, a gente vai passar por um penhasco que só cabe o pneu do carro. Seu Vandir, se eu morri agora. Seu Naelso disse, eu passo. Eu disse, mas olha que coragem dele. E lá vai ele. Eu nem que olhar o penhasco lá embaixo. Eu só vi a enfermaria 18, a de cada um. Eu só via isso. Eu dizia, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu pensando que ele ia voltar. Ele não voltou, não. De jeito nenhum. E lá vai ele tão tranquilo. Disse, seu Vandir, o senhor já olhou o penhasco lá embaixo? Não, olhei não, senhor, estou olhando para frente. Eu estou olhando para frente. Estou olhando para frente, passou o primeiro carro, depois o carro de Dona Hilda lá atrás, Suzana lá atrás. Quando chegou no meio da mata, os homens disseram, para, seu Vandir morri agora. Eu morri agora. E ele olhou para o seu Naelso, seu Naelso não estava nem aí. Aí, senhor, o senhor mandou parar por quê? Ele disse, olha, eu ganhei R$10 para levar vocês até aqui, daqui por diante é vocês sozinhos de mata dentro. Aí o seu Naelso olhou e disse, seu Vandir, o negócio está sério. Aí o seu Vandir disse, como é que eu saio dessa mata agora? Segue em frente como, pessoal? Só tinha mato. Mas o que acontece? Cadê o outro carro? E o médico olhou para mim e disse, doutora, cadê o outro carro? Caiu no penhasco, foi. Ela disse, nem eu. Eu disse, eu não sei não, eu vou lá atrás delas. Porque elas estão demorando demais, criatura. Eu disse, olha, esse homem já passou num penhasco daquele, só cabia o pneu. O carro dela é maior, desabou tudo. O que é que eu vou dizer ao marido das duas, doutora? Eu disse, calma, tu não tem fé não, hein? Calma, eu vou voltar lá. Quando eu voltei, estava Dona Hilda e Dona Suzana fazendo turismo na mata. Pode um negócio desse? Fazendo turismo dentro da mata. Olha que passarinho bonito, olha para ali. Eu disse, mas não é possível um negócio desse. Passa um carro enorme. Aí quando parou lá no meio do homem lá, as duas ficaram brancas, olharam assim, e agora? É um assalto. A senhora estava onde? Eu estava achando a mata bonita. Eu disse, meu Deus do céu, isso é hora de achar a mata bonita. Então, passaram mais ou menos meia hora para atravessar dentro de uma mata para pegar outra BR e seu Naelso disse lá em Pesqueira, eu cheguei de 11 horas. Mas eu cheguei de 11 horas. Vamos preparar a reunião para a fundação? Isso se chama amor ao trabalho do Cristo. Isso se chama perseverança ao trabalho do Cristo. E seu Naelso ficou esse símbolo de fé, de organização, porque toda a parte burocrática, eu dizia, tu é meu secretário, organiza. Toda a parte burocrática é sua. Então, minha agenda, quem fazia era seu Naelso, os calendários todos de visita, seu Naelso fazia tudo. E quando eu olhava, eu dizia, olha, na próxima reencarnação vou querer um marido desse.
O marido organizado, esse homem, ele me dava tudo pronto, tudo aquilo que eu escrevia. Olha, seu Nelson, a gente vai fazer o seguinte, dia 28 a gente não vai. Aí o senhor coloca um aviso aí. Ele passava limpo e dizia assim, doutora, eu não vou tirar uma linha do que a senhora disse, eu vou fazer tudo o que está aqui. E o aviso que eu dava lá saiu aquilo que eu disse. Então, ele tinha e tem, né, uma fidelidade muito grande para esse hospital. Ele tem um amor muito grande por esse hospital. E os hospitais que foram fundados por ele, né, na perseverança dele, Timbaúba, que não tinha lugar nenhum, que não tinha onde dar o curso, e de repente dizia, olha, vai ter que dar o curso na praça. Ele dizia, eu vou dar o curso na praça, não tem nenhum problema. É aí que está a diferença desse trabalhador para muitos trabalhadores. Foi uma vida de dedicação, 13 anos. 13 anos que para mim pareceu 100 anos de aprendizado com ele, que eu aprendi muito com ele. E de repente, quando eu encontrei ele aqui, já fora de enfermaria, tudinho, eu olhei para ele e disse a ele assim, senhor Nelson, eu não disse que o senhor ia ser meu secretário, o senhor vai ser meu secretário. Eu não disse ao senhor. E ele começou a rir para mim e disse, é a senhora que é dona Cristina? Sou eu sim, baixinha, amarela e o cabelo pintado. Aí ele disse, deu aquela risada dele. Eu disse, pronto, agora nós somos iguais. O senhor desencarnado e eu também. Então, ele teve essa parte importante no MCM, teve uma parte importante demais. Doutrinação, o médico ensinou ele a doutrinar, mostrou a ele como é que se doutrina, tudo, ele aprendeu muito bem. Qualquer trabalho lá fora de tratamento grave, eu dizia, chame ele. Chame ele porque ele tem assistência. Então, comunicações graves no interior, seu Naelson era a maior tranquilidade. Calmo, tranquilo, ensinou muitas pessoas aqui a doutrinarem. Esse trabalho é importantíssimo para isso. Uma das pessoas também que está aqui conosco, entendeu? Dona Penha, praticamente 28 anos aqui dentro, formou muitos doutrinadores. Isso é que nós temos que ter, pessoal, reconhecimento. Temos que ter reconhecimento por essas pessoas. A juventude que veio, a juventude que cresceu, temos que ter reconhecimento dessas pessoas. Então, Dona Maria Cláudia Martins sempre preparou uma base administrativa muito bem organizada, uma base doutrinadora muito bem organizada, e, de repente, nós sofremos aqui, né, um boicote de vocês, movimento espírita. Eu já estava na administração, já não era mais doutora Patrícia. E o que fosse que vocês fizeram não foi comigo, foi com os necessitados. Palestrante nenhum vai para Maria Cláudia Martins. Vocês não são espírita? Por que fizeram isso? Porque o Maria Cláudia Martins crescia numa velocidade enorme. E a partir daí eu tinha que tomar uma decisão. Já que essas pessoas não querem vir para cá pregar para necessitado, eu já estava na administração e disse, prepare a juventude, prepare palestrante. Eu quero, no mínimo, nessa casa, 20 palestrantes. Hoje nós temos mais do que 20. Olha só. Mas tem uma pessoa que eu tenho que lembrar aqui, que Dona Maria Cláudia está me lembrando, o espírita chamado seu Adilson. Um excelente palestrante. Desde a primeira pedra, seu Adilson, o senhor esteve presente aqui dentro. O senhor nunca se negou, não. Sua palestra simples, objetiva, seu Adilson chega aqui, olha, seu Adilson faz parte dessa história. Não faz parte do Maria Cláudia, faz parte do movimento espírita, mas eu quero agradecer ao senhor. A mentora quer agradecer ao senhor. Porque em nenhum momento esse palestrante do movimento espírita, ele se negou, não, pessoal. A gente escalava seu Adilson, eu vou. Seu Adilson vinha fazer o trabalho dele. E por que os outros que se diziam trabalhadores do Cristo se negaram a entrar numa escala? Quando vieram falar sobre isso, eu disse, olha, diga esse palestrante, manda um recado para ele, ele não trabalha para Jesus. Porque quem trabalha para Jesus não se nega de nenhuma forma em pregar sua palavra necessitado. Fica só seu Adilson na escala. E até hoje seu Adilson está na escala.
28 anos nessa escala. Então, eu quero mostrar para vocês que vão iniciar, vocês que vão se tornar trabalhadores, vocês internautas que estão me vendo agora, pessoal, a importância de tudo isso aqui não é só para vocês. É para todos que batem naquela porta ali. Agradecer aos médicos materiais também, agradecer às enfermeiras, né? As técnicas de enfermagem que trabalham hoje aqui voluntariamente. Todas essas pessoas têm admiração da Dona Maria Cláudia Martins. Então, nós temos 28 anos de construção de amor, construção de moralidade. Porque se um trabalhador meu errar e ele pedir ajuda, eu estou aqui, ó, à disposição. Você que é uma psicóloga, eu arrumo para você consertar seu juízo. Agora, se você tentar acabar com o trabalho, eu vou dar preferência ao trabalho, não vou dar preferência a você não. Sabe por quê? Porque você passa, e os outros pacientes. E hoje vocês da Itália, vocês do Japão, vocês da Austrália, também faz parte da nossa história. Porque foi uma história, pessoal, que nós não criamos ela apenas num piscar de olhos. Não. Foi 28 anos de obediência essencial. De chamar o médico e falar assim, vem cá, senta aí, vamos conversar. Veja só, nós queremos implantar um novo sistema de cirurgia espiritual. O senhor quer estudar conosco? Quero estudar sim. Ótimo, vamos estudar para a gente implantar sala periférica na área de robótica espiritual? Em nenhum momento esse médium se negou a nada, de nenhuma forma. Em nenhum momento o seu Naelson se negou a nada. Dona Edilene fazia em média no Maria Cláudia Martins, chegou a fazer 40 consultas só no período da tarde, sozinha. Vocês têm uma história, pessoal, de pessoas que passaram por aqui. E hoje nós estamos aí em Pesqueira. Hoje nós estamos em Caruaru. Hoje nós estamos em Vitória de Santo Antão, em Camaragibe. Estamos lá em Timbaúba. Então, o Hospital Maria Cláudia Martins não se resume só a isso. E o que a doutora Patrícia mais preservou nessa história, e eu preservo também, a união de todos. Eu preservo a união de todos. Eu preservo a unificação de todos os hospitais espirituais. E eu não posso esquecer, já na minha administração, que arrombaram a sala da informática no outro lá, levaram 8 computadores novos. Olha só, levaram tudo. Ficamos sem nada. Os outros hospitais se reuniram e disseram, vamos doar computador a vocês. Então, chegou o computador lá do Patrícia Bacelar, chegou o computador do Amor Progresso, chegou de Timbaúba, Pesqueira não estava fundada ainda, nem Caruaru. Conseguimos agora recompor o material perdido para fazer as transmissões. Mas todo mundo pensou em todo mundo. Então, o que acontece nas verbas que a gente recebe aqui de alimento? Recebemos 5 toneladas de alimento, dividimos para todos os hospitais. Está aí a divisão, distribua com o necessitado do interior. Nós não queremos nada de ninguém. Só queremos preservar essa história. Parabéns para todas as diretorias. Parabéns para a diretoria do Maria Cláudia Martins. E aprenda conosco que nós não queremos o mal de ninguém. Só queremos o bem. Agora, desobediência é que leva vocês às perturbações espirituais. Feliz aniversário para o MCM, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos.